Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz, é uma alegria, poder falar com vocês. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte, de acordo com a divisão que a gente fez do outro programa, do livro A Grande Espera. Nesta segunda parte, nós teremos duas partes. A primeira parte nós conversaremos hoje, no programa de hoje. No programa seguinte, nós já vamos concluir a segunda parte. E no programa depois, nós concluiremos esse livro, E aí passaremos para outros temas, outros assuntos. Bem, por que eu estou chamando o programa de hoje do início da segunda parte? Porque Marcos deixa o povoado essênio. Até o programa anterior nós falamos sobre o percurso do Marcos desde o nascimento no lar romano até as tarefas terapêuticas, junto com Alexandre, no povoado dos essênios. O que ocorre agora? Lisandro, que era o ancião responsável, o guia moral e espiritual dos essênios, daquele povoado, resolve fundar uma nova comunidade essênia e convida Marcos para ser o dirigente desta nova comunidade. Marcos conta aí por volta dos 13 anos de idade, alguma coisa em torno disso, não muito mais, não muito menos, e ele vai coordenar um grupo de jovens, que também estão ali no povoado essênio, bem como as pessoas, que já tinham convivido com ele, porque esse povoado, se vocês lembram, ele vai ser construído na chácara que acolheu Marcos após a prisão do seu pai, por ter libertado os escravos romanos, a Chácara das Flores. Obviamente, o livro vai explicar isso, Lisandro vai lá, fala da sua intenção, para os proprietários da chácara, eles aceitam, e aí depois ele convoca Marcos e inicia esse novo trabalho. O trabalho inicial, na verdade, é a construção das próprias casas onde os jovens irão morar, durante o seu período de aprendizado naquele povoado que está sendo fundado. Bem, nós não vamos falar aqui muito dos detalhes, vai caber a vocês, que não leram, que já leram, releiam, para, se quiser revivar os processos todos. Nós vamos colocar uma questão central, Como praticar a verdadeira caridade? Quais são os requisitos? O que de fato o cristianismo e o espiritismo entendem por caridade? E é interessante porque nós estamos vendo um personagem antes de encontrar o Cristo, e ele já tinha uma concepção cristã. Por isso a gente vai ver no próximo programa, muitos confundem ou não entendem claramente essa relação entre os essênios e Jesus, mas isso é um tema para o próximo programa. O fato é que Marcos vai implementar a vida essênia ali. E é interessante uma passagem que uma pessoa, a Ruth, queria saber de Marcos como tinha sido a vida dele no povoado essênio. Isso no início, quando ele retorna para criar um novo povoado. E ele diz simplesmente: não percamos tempo para que eu explique tudo. Vocês conhecerão o que eu aprendi a partir da minha vida. E essa é uma lição importante, quer dizer, não estamos falando de intelectualismo, estamos falando de sabedoria que se observa na forma de viver, a forma de viver. Bem, o fato é que o trabalho inicia e meses depois, no momento que Marcos acha oportuno, ele comenta com muita tranquilidade: é preciso que nos preparemos, pois uma prova difícil se aproxima. Não entra em detalhes. Passa-se um tempo, ele começa a observar as mudanças do hábito alimentar dos essênios. E ele indaga: mas por que essa mudança drástica na alimentação?
E aí um dos jovens essênios, né, que tinha uma certa posição de liderança, vai falar para Marco que eles estavam se preparando para a calamidade, estavam se fortalecendo, né? Vou ler aqui apenas um trecho. Desde o aviso lançado pelo moço Marcos de que a calamidade se avizinhava, todos se puseram em posição mais firme de fortalecimento, na oração e no jejum, entregando-se de bom grado à abstinência da alimentação mais pesada em determinados dias da semana. Embora Marcos houvesse esclarecido respeitosamente que a oração ao Pai e o esforço para a libertação dos vícios deveriam ser colocados na primeira plana das preocupações individuais. Avancemos na experiência do trabalho, no sentido particular de melhorar nossa posição íntima e no caráter geral do bem-estar comum. E aí explica Marcos, o resto é coisa secundária, que Deus levará em conta de nossos méritos. E aí o jovem que tinha proposto indaga, mas como nos prepararemos para enfrentar os dias difíceis, a não ser pela oração e pelo jejum continuado? Marcos atendeu com benevolência ao jovem judeu que indagara, que tinha feito essa pergunta. Cuidemos de nossa limpeza interior, evitando que maus pensamentos nos visitem a mente e que maus desejos elameiem os nossos corações, e estaremos automaticamente defendidos contra as tempestades da jornada. E aí a gente vai fazer um comentário que é importante, porque isso antes, né, de ter encontrado com Cristo, ele já tinha essa ideia, que é uma ideia do Cristo, né? Assim, o Cristo pensa desse jeito. Mas é interessante que, à medida em que o cristianismo foi se constituindo, e eu falo do primeiro século ainda, essa discussão voltou para dentro do cristianismo. E aí os judeus, que já tinham toda uma tradição de envolver jejum e alimentação no intuito de se fortalecer espiritualmente, introduziram essa discussão no cristianismo. E alguns apóstolos embarcaram nisso, diga-se de passagem. Porque enquanto conviviam com Cristo, o próprio Cristo mostrou que não era. Mas a memória, o tempo, as dificuldades fizeram que alguns esquecessem. E mais uma vez houve uma imensa polêmica de que existem alimentos puros e impuros, né? Numa linguagem nossa, né? Pode comer isso ou não pode comer aquilo. E é interessante como ainda hoje, aí a gente estava falando de antes do Cristo, falamos do início do cristianismo, agora vamos falar do século XXI. Ainda hoje tem gente que acredita que tipo de alimentação significa evolução espiritual. Né? Paciência. Marcos já entendia antes do Cristo que não era. O Cristo vem e de fato ensina a mesma coisa. E aí a gente vê como é curiosa algumas tendências do espírito, que por milênios persiste no erro. É uma questão a se indagar, né? Por que tanta ênfase no tipo de alimentação? Será que não é uma fuga? E a gente muitas vezes esquece os pensamentos, os maus pensamentos e os maus desejos, que são o que de fato nos fragilizam moralmente e emocionalmente. Como é que estamos lidando com isso? Eu particularmente tenho encontrado alguns casos que me chamam a atenção. Pessoas, por exemplo, é só um exemplo a mais, né? Não comem carne. E aí, né, tem toda uma postura e tal, de que isso é evolução. E que às vezes tem excessos, enormes excessos de maus desejos. É preciso avaliar com muita lucidez. E o que disse os espíritos sobre isso? Kardec indaga aos espíritos. É lícito, está dentro da lei divina, o homem se alimentar da carne de animais, que de alguma maneira são os nossos irmãos menores. Os espíritos da codificação dizem simplesmente: em vosso estágio, a carne alimenta a carne. Ponto final. É necessário. Ah, mas eu quero ter uma alimentação vegetariana. Não posso? Pode, deve, ótimo. Se isso lhe faz bem, se seu organismo fica bem, não há nenhum problema. O problema existe quando a gente cria a ilusão que qualquer tipo de dieta significa evolução espiritual ou se transforma em evolução espiritual.
né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Porque o ponto central, né, depois dessa divagação sobre jejuns, o ponto central é: que testemunho seria esse, né? E aí eu vou contar um pouco da história, né, desses capítulos, resumir bastante para que vocês entendam. Chega, entre outras pessoas, né, para serem ajudadas no povoado, uma mulher chamada Lídia, que foi acolhida por Júlia, que era a proprietária da chácara, né? Júlia acolhe, ela está muito sofrida, né? É uma pessoa que está em situação de pobreza e possui 2 filhas, né? Cornélia e Letícia. O fato é que Júlia se empolga para ajudar, né, no melhor sentido do termo, e fala para a mulher que, caso ela queira, ela pode adotar as filhas dela, e conversam, e aí chegam, né, no melhor caminho, que Júlia adota as 3, né? Então a mulher é dada um aposento bom na casa para ela, para as crianças, e ali elas vivem, né, integradas na família. O fato é que uma das crianças, Cornélia, adoece e começa a piorar, e Marcos, ao examiná-la, vê que ela possui uma febre, né? Ela está com a febre, mas um tipo de doença extremamente contagiosa e que mata com uma certa facilidade. Marcos isola esta menina e vai cuidar dela com toda a atenção e carinho. Lídia, a mãe, que no fundo estava ali sendo acolhida, mas que alimentava uma profunda inveja, na verdade um ódio contra o ser humano, contra a humanidade, não aceita a postura do Marcos em isolar a criança de todos, inclusive dela, para que a doença não se espalhasse. O fato é que Marcos começa a cuidar dela noites e noites, além do trabalho do dia, cuidando, utilizando as plantas medicinais que ele aprendera, né, no povoado essênio que ele iniciou, utilizando-se da energia, utilizando-se da oração, ele vai cuidando de Cornélia. O fato é que Cornélia melhora um pouco depois de muitos dias, né, de uma verdadeira batalha com a doença, e Marcos manda Júlia dormir, cuida dela. Quando vê que ela, né, está dando sinais de melhora, ele também já relaxa mais e vai dormir. Nesse momento, Lídia, a mãe, pega a filha Cornélia e sai com ela e vai mostrar ela para a criança, né, no intuito de mostrar para a outra filha e de quebrar o isolamento dela. Quando o Marcos se apercebe, acorda, vê o colchão vazio, corre, pega a menina de volta, e aí 2 lágrimas descem de seus olhos. Ele já sentiu que aquela era a aprovação começara. Cornélia continua melhorando. No dia seguinte, a outra irmã que tinha tido contato com ela está morta, e a mãe profundamente doente. A mãe adoentada foge para o antigo povoado essênio do Eurípides, né, que o Marcos participava. Quando o Marcos se dá conta, vão atrás dela e encontram ela numa das casas praticamente morta. E aí não precisa dizer que a epidemia já tinha se instalado e muitas mortes foram geradas por conta da conduta desta mulher. O que me chama a atenção é que Eurípides, mas na época Marcos, né, Eurípides hoje, vai cuidar desta mulher, né, que está praticamente morta. À medida em que ela começa a melhorar, ela começa a tratar Marcos da pior maneira possível. Palavrões, agressões, dizendo que ele foi o responsável pela morte da filha, que ela irá se vingar, coisas terríveis, ao ponto de que Ruth, que está ao lado dele, não aguenta e até diz para ele, né, que ele tem que calar a boca daquela víbora, senão ela vai calar, né, batendo-lhe na boca. E Marcos repreende Ruth e diz: Ruth, as tuas palavras me doem muito mais do que as palavras dessa doente. Porque eu sei que tu tens um coração generoso. Arrepende-te e ora, porque eu não quero te ver assim, porque vejo que ainda existe muita maldade no teu coração.
Ruth se arrepende, né? E Marcos lhe dá um sorriso e diz: que bom, esta é a boa e generosa Ruth que eu sempre gostei. E aí surge uma questão central para nós. Estaríamos ou estamos preparados para enfrentar uma situação dessa? Quer dizer, esta mulher estava na miséria, foi acolhida como uma pessoa da família. Sua filha adoece, Marcos cuida dela com toda a prioridade. Ela, por uma questão de revolta, arranca a filha dali, contamina a outra filha, é responsável pela morte, adoece e espalha a doença. E aí Marcos a acolhe semi-morta e vai cuidar dela com todo o desvelo e carinho. E esta mulher apenas o agride à medida em que melhora. Se fôssemos nós, como reagiríamos? Provavelmente não suportaríamos tratá-la, né? É bem possível que sim. Né? Pegando aí uma hipótese intermediária entre o que Marcos fez e entre o impulso de Ruth naquele momento. A questão que isso nos traz é a seguinte, né? Ela, enquanto ela melhora, mais ela acusa Marcos, inclusive dizendo que vai levá-la aos tribunais romanos pela morte da filha, né? da Letícia. O que é necessário para que nos preparemos para um dia conseguir ter essa grandeza que Marcos teve há 2000 anos atrás? Quer dizer, ter o coração educado, pacificado, equilibrado a tal ponto, né, que o torna capaz de amar e cuidar com desvelo uma pessoa que não apenas o agride, mas que trouxe a morte e a desgraça para o local em que ele é o responsável. Vamos imaginar hoje o que seria, né? Um grupo que você é o responsável, acolhe uma pessoa, né, que a filha adoece, que você cuida com amor e que no final das contas ela espalha a epidemia para todo o grupo que você é responsável. Ainda assim você vai cuidar daquela pessoa e à medida em que ela melhora, ela lhe agride. Como nos prepararmos para isso? Porque o fato é que cedo ou tarde nós teremos que ser capazes disso. O tarde pode ser milênios, séculos, mas o essencial é estamos nos preparando para isso. A nossa concepção de caridade nos gera o desafio emocional de amadurecermos até chegarmos a esse ponto. E aí é importante a gente avaliar como é que nós lidamos com as agressões no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas nos agridem 0,01% disso e nós não suportamos. E aí é um ponto essencial do cristianismo, porque a vivência da verdadeira caridade requer, tem como premissa profundo amadurecimento emocional. Não são coisas diferentes. Às vezes as pessoas iludidamente dizem, não vou investir tanto no meu amadurecimento emocional, vou fazer a caridade. A caridade não vai fazer enquanto não tiver amadurecimento. Você vai fazer práticas sociais relevantes e importantes. Mas uma caridade mais profunda, não. Se não, vejamos como os Espíritos, no Livro dos Espíritos, consultem, respondem à pergunta de Kardec. Qual o significado da verdadeira caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A benevolência é a ajuda social válida, mas a caridade mais profunda vai sendo delineada aí no caminho. Indulgência. Olha aí, ser indulgente para com os outros, compreensivo, aquele que perdoa, e perdoar as ofensas diretas a nós. A indulgência é com os erros gerais. O perdão das ofensas é aquilo que nos fere diretamente. Então, Marcos vai nos dar esse exemplo um tanto chocante. Se a gente se colocar no lugar dele, a gente vai ver que é um desafio tremendo. A pessoa que trouxe o caos para a sua vida e para o seu grupo. Portanto, a gente deixa aqui essa reflexão. Estamos nos preparando para a verdadeira caridade? Que movimentos internos nós estamos fazendo
para que os nossos corações se tornem pacíficos e indulgentes. É um grande desafio, na verdade é o desafio. Desafio, porque se nós vermos os espíritos superiores, eles se caracterizam por isso. Não é apenas porque são inteligentes, porque leram muito, porque descobriram uma fórmula disso ou daquilo. Isso é válido, claro. Mas se a gente observar a escala espírita e a gente observar os exemplos reais, como esse do Marcos e tantos outros que, graças a Deus, a gente tem na Terra, o grande ponto é esse, é um profundo amadurecimento emocional, amadurecimento espiritual, capacidade de não se ofender. E aí a gente não está falando aqui de esconder a mágoa, não. É um coração tão pacífico e tão profundamente tocado de compaixão pela dor do outro que aquela agressão se torna insignificante diante da alegria que a pessoa tem em estar amenizando a dor de alguém. Não é para mim, não é para qualquer um, mas é uma meta. É uma meta que nós não podemos descartar. Nem o extremo de fingir que se tiver alguém que seja assim, já me perdoou, certamente, mas uma parte de nós com certeza não é capaz ainda de fazer isso. Mas também não podemos simplesmente descartar, porque aí nós estamos descartando a nossa felicidade futura. Mas talvez nos colocarmos o que preciso fazer hoje, o que eu preciso no meu dia a dia para que eu conquiste esse grau profundo de compaixão, de compreensão da dor do outro e de paz, ao ponto de um dia poder ajudar alguém em circunstâncias como essa. Eu acredito que não foi por acaso que esses acontecimentos antecederam o encontro destes essênios com o Mestre, com Jesus de Nazaré. Não me parece por acaso isso ter acontecido, porque no final das contas pode ter sido a grande preparação para todos, para que pudesse receber a visita do Cristo e compreender com maior profundidade o seu amor. Mas isso será tema do nosso próximo Pode Sim, o encontro de Jesus com os essênios. Vamos agora à nossa prece, ao nosso Evangelho antes, para a recepção da nossa mensagem. Vamos ler aqui um trecho do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões. E que, supondo possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, seria isso o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ele se derrama em quantidade suficiente para as necessidades. Jesus amigo, rogamos, Senhor, teu amparo e auxílio nesse instante, pedindo a tua proteção para, nesse instante, abrirmos espaço para a colaboração e o contato com os bons espíritos. Que assim seja. A paz do Cristo em vossos corações. É verdade que apenas um tesouro é eterno.
o tesouro do amor, que se movimenta, que amplia o saber e que consola a dor. É indispensável que entendais, irmãos e amigos, que a paz social, a paz verdadeira nas coletividades humanas, só poderão ocorrer quando milhares e milhares de corações, de espíritos encarnados no mundo, se dispuserem a amar. E amar é viver a caridade. E amar é ser capaz, como foi Marcos, de doar-se plenamente, de não calcular as aparentes perdas que o outro traz, de não monetarizar as agressões do outro, de não sentir-se humilhado pelas palavras ásperas, de não ir cobrar o prejuízo causado pelas mentes doentias. Caridade é olhar a dor do outro e comprometer-se com o alívio dela. Mas é, acima de tudo, sem nenhuma dúvida, é olhar, observar em profundidade a situação espiritual do outro e comprometer-se em auxiliar, implementando o máximo de suas forças numa dinâmica equilibrada e continuada. Lídia, esse espírito socorrido por Marcos, transformou-se, graças à ação poderosa desse jovem, que não a abandonou ao longo dos séculos e a tornou-a uma amiga de seu coração, quando ela compreendeu o significado verdadeiro da palavra amor. Esse é o exemplo da caridade que queremos vos deixar hoje. Não é a ajuda pontual, é o compromisso espiritual com a felicidade do outro. E Marcos, com seu olhar jovem e seguro, ao cuidar daquela mulher malévola e dementada, dizia: não lhe abandonarei, lhe conduzirei ao caminho que leva a Deus, porque Deus quis que nos encontrássemos. Eis aqui o exemplo, eis aqui a prova do amor verdadeiro. Eis, amigos e amigas queridos, o que é a verdadeira caridade, que tanto se diferencia das ações externas, mas que é uma ação externa que objetiva a elevação do outro, independente do esforço que isso exige. Muita paz de vosso irmão e amigo Caibar Schutel.